Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Luíse Coutinho e a aula de hoje será sobre a colonização portuguesa na América. E para mediar aqui as nossas interações via chat, temos a presença do professor Carlos Fernando. Tudo bem, professor Carlos? Tudo bem, professora. Boa tarde, estudantes. Boa tarde, professores que nos acompanham aqui no Centro de Mídias. Isso aí. Então, gostaria de iniciar a aula de hoje mandando um abraço para o aluno Gabriel Fernando, lá de Jaú. Né, ele já me pediu para mandar um abraço para a escola dele, e fica aí um abraço para o aluno Carlos Fernando, a escola dele que fica lá em Jaú, todos os estudantes de Jaú que estão nos acompanhando pelo Centro de Mídias, e é muito legal saber que a nossa aula está alcançando tanta gente no estado inteiro, né? A gente tem uma relação agora com a rede toda, isso é muito bacana. Então, vamos começar a aula de hoje. A nossa aula terá como objetivos e habilidades, o que vai aparecer aí na tela agora para vocês. Então, o objetivo é apresentar o processo de exploração do território e as formas de administração colonial nas terras em que hoje é o Brasil, pela coroa portuguesa entre os séculos 16 e 18. Estabelecer relações entre as formas de colonização portuguesa, espanhola e inglesa, identificando suas semelhanças e diferenças, né? Inclusive, essa é a habilidade do currículo do Estado de São Paulo que nós estamos trabalhando desde a aula passada. Então, só para retomar rapidamente, na aula da semana passada, nós fizemos um breve comparativo entre os processos de ocupação de Portugal, nas terras onde hoje é o Brasil, Espanha, na chamada América Espanhola, e também da Inglaterra, lá nas 13 colônias. E na aula de hoje, então, a gente vai ver com um pouco mais de profundidade todo o processo dessa ocupação portuguesa e como foi principalmente a exploração colonial, né? Quais foram as formas de administração do território e que riquezas Portugal passou a explorar aqui nas terras onde hoje é o Brasil. E a gente vai começar a nossa aula de hoje com uma problematização, aí uma pergunta para vocês. Olha só a situação. Você se sente inseguro de viver novas experiências? Evita mudanças? Tem medo do desconhecido? E aí, professor Carlos, você já passou por alguma situação assim? Já, e nós temos que aprender a ser bem resilientes, né? Exatamente. Quando essas situações aparecem. E elas vão aparecer. Exatamente. Temos que ser resilientes e também se deixar seduzir um pouco pela questão do desafio, né? É assim que a nossa vida ganha movimento. E em um determinado momento a gente vai ver que os portugueses tiveram essa espécie de convite, né, de serem desafiados a se lançar ao desconhecido. Isso aconteceu no momento ali das grandes navegações, né, e também vai acontecer no processo de ocupação portuguesa na América, de ocupação portuguesa aqui no Brasil, porque afinal de contas muitas pessoas saíram de Portugal para virem morar aqui na então colônia, e isso vai exigir dessas pessoas, né, essa dose aí de desafio, né, de explorar o desconhecido. Então, olha só, gente, vamos dar uma olhadinha aí no povoamento da colônia portuguesa, como é que se deu esse povoamento, então. Então, olha só, de 1500 a 1533, como nós vimos na aula anterior, a exploração do pau-brasil começou ali naquele esquema, mão de obra indígena, o indígena era pago na forma de escambo, que significa troca, né? Então, a madeira do pau-brasil era cortada, colocada nas feitorias, que são galpões fortificados, né? E o pagamento que esse indígena recebia em troca desse trabalho eram aos objetos de pouco valor comercial, né? Contas, facas, machados, né? Aproveitando-se ali da questão do desconhecimento, do estranhamento, né? Os portugueses sabiam que estavam levando vantagem sobre os indígenas nesse processo, né? A partir de 1533, a coisa começa a mudar um pouco, né? O povoamento, por conta desse esquema da exploração do pau-brasil, é mínimo, ou seja, exige pouca presença de portugueses aqui. Basicamente, eles vêm só para carregar os navios com a madeira, né?
Mas, a partir de um determinado momento, outras nações europeias, outros estados europeus começaram a assediar, vamos dizer assim, o território, começaram a sondar, começaram a estabelecer relações com outras tribos indígenas em locais ali da costa brasileira, onde não havia presença de feitorias ou era uma presença mínima de portugueses, e isso facilitou a vida, por exemplo, dos franceses, né? Como a gente vai ver lá na tela. Os franceses estabeleceram relações com os Tupinambá, né? E através dessa relação, dessa aliança, eles também começaram a explorar o pau-brasil. E a gente vai ver que num determinado momento aqui da nossa aula, que essa questão da exploração das riquezas de um território colonial tem tratados, tem pactos, né, tem diretrizes ali que não vão permitir que o que tem de riqueza esteja disponível para qualquer povo. Então, o que tem na colônia portuguesa na América pertence a Portugal. Então, vamos dar um jeito de tirar a França da jogada. E o entendimento que a coroa portuguesa teve para resolver essa questão dos franceses era fazer uma efetiva ocupação do território, né? Não só explorá-lo, mas também ocupá-lo efetivamente, ter uma população portuguesa vivendo aqui, né? E por isso eles acabaram decidindo aí que o modo de exploração do território também precisaria mudar. Esse esquema do pau-brasil, né, que ali fica armazenado um tempo, a gente vem com o navio, carrega o navio e vai embora, não vai dar mais certo, até porque a exploração do pau-brasil era um extrativismo, vamos dizer assim, eles não reflorestavam depois, né? Tanto que eu até comentei na aula anterior, muito da mata atlântica, da mata costeira aqui do Brasil foi destruída nesse momento da ocupação portuguesa na América, nesses primeiros anos. Então eles sabiam que cedo ou tarde, eles precisariam de uma outra atividade econômica que fosse tão lucrativa quanto o pau-brasil a ser explorada aqui. E detalhe, né, professor Carlos, o ouro, a prata ainda não tinham sido encontrados, né? Até brinquei na aula passada. O Dom Manuel leu a carta do Pero Vaz de Caminha de cima para baixo, de trás para frente, e não achou a palavra ouro. Então, que escolha, afinal, Portugal teve? Pau-brasil não dá mais para explorar, o ouro a gente não achou, escolheu-se o açúcar, tá? Por que o açúcar? Então, olha aí na tela, gente. Portugal já produzia açúcar em ilhas do Atlântico e na costa africana. Lembram lá da questão das grandes navegações, descobrir uma rota para as especiarias? Portugal optou pelo caminho de contornar o continente africano. E nessa coisa de contornando o continente africano, não foi uma viagem expressa, né? Foram quase 85 anos essa viagem, e ao longo dela eles foram construindo entrepostos comerciais na costa africana, em ilhas do Atlântico, e em uma delas produzia-se o açúcar, né? Plantava-se cana, né? Construía-se os engenhos e beneficiava-se o açúcar aí, tá? Então era uma experiência que Portugal já tinha. E por que o açúcar aqui? Então olha só, a porção norte da colônia, a atual região nordeste do Brasil, era o ponto mais próximo de Portugal. E lá no Nordeste também, o clima e o solo da porção norte da colônia são favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar, né? Tem até aquela terra que eles chamam de massapê, que é uma terra fofa, preta, rica em nutrientes, que é ideal para o plantio da cana-de-açúcar. Então, sabia-se que naquela região, que geograficamente já era boa por conta da proximidade com a Europa, as terras são férteis e propícias. Então, é claro que vai ser essa região escolhida ali para a implantação dos primeiros engenhos de açúcar, né? Então, o engenho é todo o complexo. A gente tem os maquinários que são feitos para a moagem do açúcar, né? As casas de purgar, onde o caldo da cana vai ser fervido, moldado, lá nos chamados pães de açúcar, né, professor? Sim. E depois vão ser transportados para Portugal. E claro que tem que ter a grandíssima área do canavial, né? E, inclusive, importante colocar, gente, a cana-de-açúcar foi produzida aqui no Brasil colonial no sistema plantation, tá? Plantation, vamos colocar assim para os alunos terem uma visualização de como é a palavra, tá? Então, esse sistema plantation, ele está baseado em 3 elementos. Primeiro, monocultura, ou seja, uma quantidade enorme de um mesmo produto vai ser plantado ali, no caso é a cana-de-açúcar, tá? Numa grande propriedade rural,
ou seja, uma grande área de terras com cultivo de um único produto, e a mão de obra utilizada era a mão de obra escravizada. Vamos lembrar aí também, na nossa aula sobre as grandes navegações, que naquele momento começou ali a questão do tráfico negreiro. Né, Portugal explorava ali a questão das rivalidades entre os povos africanos, né, que já tinham por cultura fazer prisioneiros de guerra, né, escravizando uns aos outros. Portugal fomenta isso, provoca mais conflitos entre esses povos, justamente para gerar essa massa que vai ser trazida, né, da África para o Brasil na forma de mão de obra escravizada, tá? Então, tudo isso é aproveitado para gerar lucros para Portugal, que é a metrópole, né? Então, olha só, essa questão do cultivo da cana com a mão de obra escravizada, né, e os lucros para Portugal, a gente sintetiza num esquema que vários países, aí, várias metrópoles exploraram em suas colônias, que é a questão do comércio triangular. Então vai aparecer uma imagem aí para vocês e vocês vão entender o que é esse comércio triangular. Então a gente já fala de comércio triangular porque são 3 pontos de interligação, 3 pontos de relações comerciais. Tá? Só que aqui no nosso caso são 3 pontos, mas só um deles sai na vantagem, que é Portugal. Então nós temos Portugal lá em cima, o pontinho vermelho pequenininho lá na ponta da Península Ibérica. Nós temos o Brasil, que nessa época era colônia de Portugal, e nós temos ali um dos pontos da África de onde se retiravam os escravizados, né, que eram feitos prisioneiros e trocados por outros produtos por Portugal. Então, Portugal, às vezes, com o mesmo navio, faz um aproveitamento. Ele enche o navio deles lá em Portugal com produtos manufaturados, como ferramentas que são úteis, né, roupas, vários utensílios que poderiam ser comercializados, né, levam isso lá para a África, né? Dentre esses produtos manufaturados, inclusive, tem muito armamento, né, que eram utilizados pelos africanos naquelas guerras que Portugal fomentava ali entre uma tribo e outra, né? Depois que eles descarregavam esses armamentos que eles vendiam para os africanos, trocando ali por escravizados, esses escravizados eram levados aqui para o Brasil, trazidos aqui para o Brasil, né? E descarregavam-se essas pessoas que eram vendidas como escravizadas, né? E levavam-se depois de volta o navio para Portugal, carregado com cana beneficiada, né? Ou o formato de melaço de cana, que é a matéria-prima para fazer o rum, que é uma bebida alcoólica, né? Ou com os chamados pães de açúcar, que estavam passando pelo branqueamento, né, para ser vendido depois como açúcar lá na Europa, né? Então era um comércio muito vantajoso e Portugal que levava todo o lucro. Até porque um outro elemento que garante o sucesso do comércio triangular é esse que vocês vão ver na tela agora, que é a questão do pacto colonial, né? Então olha só, o pacto colonial tem 2 partes aí que pactuam, a colônia e a metrópole. Então, no nosso caso aqui da nossa aula de hoje, colônia, Brasil, metrópole, Portugal. Tudo o que sai da colônia para a metrópole sai de graça, praticamente, né? Então, as matérias-primas, como a cana-de-açúcar, produtos tropicais, metais preciosos, depois mais para frente foi encontrado aqui no Brasil, tudo isso sai basicamente de graça, porque são chamados monopólios reais, né? Tudo que existe no Brasil pertence a Portugal, não são só as terras, as riquezas da terra também. A metrópole pode transformar essa matéria-prima em produto final, né? E revender esse produto final para a colônia. Então, tudo que sai da metrópole para a colônia tem que pagar, porque os habitantes da colônia, ainda que sejam portugueses, eles servem de mercado consumidor para a metrópole. Então, eu forneço gratuitamente as riquezas da colônia para a metrópole e a metrópole vende os produtos que ela produz para a colônia. Então, olha aí, né? É aquela brincadeira do par ou ímpar, né? Se der par, eu ganho, se der ímpar, você perde. Né? Só Portugal sai ganhando nessa brincadeira aí do pacto colonial. Isso é o que garante o sucesso desse modelo para a metrópole, obviamente, e é isso que garante a situação de
de exploração extrema econômica que ocorre aqui e, como já foi discutido em outras aulas, até hoje esses países latino-americanos, por conta dessa exploração, estão correndo atrás do desenvolvimento econômico, né? Porque isso atrasa o desenvolvimento desses lugares, porque o que eles tinham de potencial já foi explorado por outro povo anteriormente. Tudo bem? Tudo bem, ótimo. Então vamos continuar aqui. Agora a gente vai fazer uma interação aí via chat. Eu até separei 2 minutos, mas acho que em 1 minutinho só vocês vão conseguir dar conta do recado, só para saber se vocês estão prestando atenção na aula, se estão acompanhando bem aí nosso conteúdo e a nossa explicação. Então vai aparecer um exercício do Enem para vocês. Então, alô, treineiros do Enem, fiquem ligados aí, né? A questão do Enem diz o seguinte: considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira em virtude de, ou seja, qual foi o motivo pelo qual Portugal escolheu o açúcar para explorar aqui no Brasil. É 1 minutinho só, tá, gente? Daqui a pouco a gente volta. Voltamos para a interação. Professora Luíse, a maioria esmagadora dos estudantes estão colocando a alternativa A. Perfeito, estudantes, parabéns, é isso mesmo. Então a resposta correta é a alternativa A. Então vamos dar uma olhadinha na correção aí. Então, o lucro obtido com o comércio é muito vantajoso, né, gente? Até em virtude da questão do pacto colonial, né? Da escolha que foi feita porque Portugal já tinha uma experiência, então eles sabiam que ia ser um negócio lucrativo, eles já tinham tudo que era necessário para que este comércio fosse lucrativo. Então, foi um tiro certo aí, tá? Parabéns aos estudantes, a alternativa A é a correta. Então, olha só, a gente já falou da questão da economia, né? Quais foram aí as produções, qual foi o modelo de exploração, qual foi o produto escolhido aí depois do declínio do pau-brasil e tudo mais. Agora a gente vai ver a questão da administração política. Então, vamos lembrar que a colônia deve obediência à metrópole nesse contexto, né? Mas o rei de Portugal, afinal de contas, está lá em Portugal, né? Tá lá e a colônia está aqui do outro lado do Atlântico. Como é que faz com essa administração, né? E outra, uma administração política também é um fator importante para o sucesso econômico, né? Porque esse pacto colonial precisa acontecer, esse comércio triangular precisa acontecer de forma a garantir lucros para a metrópole. Não pode haver desvio dos lucros obtidos com tudo isso. Então, é necessário um modelo administrativo aí que garanta esse sucesso da exploração, tá? E o primeiro modelo escolhido aí foi o das capitanias hereditárias, né? Então, olha só aí no nosso mapa, só a costa brasileira que foi explorada nesse primeiro momento já é muito maior do que Portugal inteiro, né? É bem maior esse território. Então, eles precisaram dividir esse território, não dá para ser um controle único, geral, né? Então, o que eles decidiram fazer? Divide em faixas de terra esse território colonial. Vocês podem ver que é uma coisa assim, passada a régua, né? Bem retinho, bem divididinho aí. Entrega cada uma dessas faixas de terra a uma pessoa chamada de capitão donatário,
Esses capitães donatários eram pessoas da corte portuguesa, né? O rei de Portugal escolhia com alguns critérios ali, mas muitas pessoas se candidataram porque, vamos lembrar lá da nossa questão do início da aula, né, gente? Quando você tem um desafio de explorar o desconhecido com uma vantagem, fica mais fácil você aceitar, né? Então o rei de Portugal fala assim, olha, eu estou te dando uma grande faixa de terra lá na colônia, né? Então a pessoa, claro que cresce o olho, fala, nossa, eu não tenho terras aqui em Portugal, vou ter lá, e é uma terra gigantesca. Opa, fechou, partiu colônia, né? O pessoal se interessou, até porque existiam vantagens, além da própria posse da terra, que o rei de Portugal garantia a esse capitão donatário. Então vamos dar uma olhadinha lá, continuando, né? Quais eram as vantagens? Os donatários eram isentos de impostos, não pagam impostos e podiam cobrar da população, ou seja, era uma outra forma também de o capitão donatário enriquecer no território colonial, cobrando imposto. É bem típico de relações feudais isso ainda, né? Bem ainda marcante essa questão desse tipo de administração e dessa troca de favores, vamos dizer assim, né? Tinham também o direito de obter e doar sesmarias, ou seja, esse território que eu recebo, eu, capitão donatário, recebo, eu ainda posso subdividir e doar para outras pessoas. Então, de repente, eu vou pegar um pedacinho, vou dar para o meu filho, para o meu genro, para um amigo, alguém que seja, né, que eu gostaria de beneficiar de alguma forma. E dessa forma foi feita essa divisão aí, e muitos capitães donatário, claro, aceitaram. Aí foram as 14 capitanias, 14 capitães donatários. Só que nem tudo é flores, né, professor Carlos? Sim. Sempre tem o porém, né? Sempre tem o entretanto. Então, olha só, esses capitães donatários, eles não têm só direitos, não, eles têm deveres também. Olha aí os deveres que eles têm. Os capitães donatários têm o dever de financiar a ocupação do território. Então, ocupação, trazer pessoas de Portugal para cá. Essas pessoas vão vir de navios. Quem vai bancar essa viagem? Capitão donatário. Construir vilas para esse pessoal morar. Quem vai construir? Capitão donatário. Prédios administrativos para recolhimento de impostos. Quem vai construir? Capitão donatário. Promover economia, ou seja, os engenhos de açúcar ou outra atividade que for ser explorada ali naquela capitania, quem é que vai promover? Capitão donatário, né? Ou seja, é muito dever e são deveres que demandam muito dinheiro, tá? Outros deveres aí. Organizar o povoamento e a defesa do território da capitania, então também tem que trazer pessoas para atuar como um exército aqui, mais uma vez remontando ao período feudal, né, que tinham lá os senhores feudais e os cavaleiros, né, o capitão donatário é como se fosse o senhor feudal, ele tinha que ter as tropas dele, os cavaleiros, para defender essa capitania. Garantir o exercício da fé cristã na capitania. Vamos lembrar que no século XVI nós tivemos ali o surgimento das várias religiões protestantes, a Igreja Católica estava perdendo muitos fiéis, uma oportunidade de expandir a fé cristã no mundo era garantir esse exercício da fé católica nas colônias. E claro, olha só, repassar 90% dos lucros das atividades de sua capitania para a coroa portuguesa. Então, digamos que esse capitão donatário tem um engenho, 90% do lucro vai para o rei, ele fica só com 10%, tendo tudo aquilo de custos, né, para bancar ali do próprio bolso para garantir o sucesso dessa capitania. Você iria, professor Carlos, numa condição dessa? Nós temos que pesar aqui quais são as vantagens e as desvantagens do negócio. Nós temos que lembrar, estudantes, que a colônia era um empreendimento da metrópole. Exatamente. Então, aqui eles enxergavam o território como uma empresa. E os lucros deveriam ir para aqueles que de fato financiavam todo esse progresso, todo esse desenvolvimento. Então nós teríamos que pesar aí, porque você tem 10% de lucros que permanece com você, com uma atividade imensa, é um problema. E uma curiosidade que nós enxergamos aqui, nós podemos colocar como uma curiosidade, é que conforme as capitanias vão sendo povoadas, vai surgindo os Santos, Silvas, os sobrenomes portugueses
vão começando a se espalhar pelo território. Né? E lembrando que esses sobrenomes, como por exemplo Santos, Oliveira, Ferreira, Pereira, que muitos brasileiros têm, eu mesmo sou Oliveira. Você é Santos, né? Vem dos cristãos novos, que eram povos, né? Eram judeus que eram perseguidos lá em Portugal, os judeus, como sempre, perseguidos em vários momentos da história, e eles vinham para cá, e uma das condições para que eles tivessem algum tipo de acesso a oportunidades aqui no território colonial era se converter à fé cristã católica, e para isso eles também precisariam ser batizados e ter um nome cristão. Então, daí tinha esses que trocar nomes. o sobrenome judaico. Exatamente. Então, daí os nomes Santos, Pereira, né, que tem a ver com a árvore, né, Oliveira também, que é uma árvore que tem lá a azeitona, né, Ferreira, que tem a ver com profissões. Então, esses eram os nomes que os cristãos novos adotavam aqui na colônia. Bem lembrado, bem colocado, professor Carlos, né? E, claro, além das desvantagens que a gente acabou de ver, os capitães donatários, aqueles que mesmo assim toparam vir para cá, enfrentaram outros problemas. Dá uma olhadinha aí na tela, gente. Então, olha só, muitos capitães donatários não tinham o dinheiro para desenvolver a capitania. Então, muitos aceitaram, assinaram algum tipo de acordo com o rei de Portugal e não vieram para cá por falta de recursos, gente. Não tinha dinheiro, não tinha condições. Domínios de grande extensão que dificultava a administração. O cara pega um trecho de terra absurdo, ele trouxe, sei lá, 1.000 pessoas junto com ele, o que parece muito. Mas, para povoar tudo aquilo, lembrando que o povoamento é um dever, não ia dar conta, né? Naufrágios, ataques de corsários e resistência indígena. Então, muitos que estavam vindo para cá morreram no meio do caminho, em naufrágios, em ataques de outros navios. Lembrando que a pirataria era uma coisa que acontecia, né? Roubos de mercadorias no oceano, né? E algumas dessas embarcações de capitães donatários foram atacadas, e alguns que chegaram aqui foram recebidos na base da flechada, como eu gosto de brincar, né? Encontraram um território pouco explorado, né, um território virgem, vamos dizer assim, com indígenas que não receberam com bom, enfim, e resistiram à dominação deles lá. Exatamente. Então, houveram conflitos, às vezes esse capitão donatário não estava esperando, né? Não sei o que eles imaginavam, de repente esperar um lugar já alguma estrutura, e isso não acontecia. Então, muitas capitanias não deram certo por conta disso também. Fora a questão da falta de comunicação entre uma e outra, a dificuldade de comunicação com a coroa portuguesa, que está lá do outro lado do Atlântico, né? Então é muito difícil manter nessas condições as capitanias. Por isso que das 14, somente 2 deram certo, né? A de Pernambuco e a de São Vicente. Pernambuco, principalmente por conta dos engenhos. Lembra que eu falei lá no comecinho da aula, região nordeste, clima e solo favoráveis para o cultivo da cana. Então, foi bem sucedido. E São Vicente, por ser uma área portuária ali, entrada e saída de mercadorias da colônia para a metrópole. Depois, a capitania da Bahia também, por conta dos engenhos, começou a prosperar. Mas o rei de Portugal não estava satisfeito com o sistema, porque outras tantas, a grande maioria das capitanias, não deu certo. Será que eles abandonaram esse modelo de capitanias e trocaram por outro, ou deram uma adaptada? Então vamos ver aí o próximo slide. Então olha só, gente, as capitanias não foram abandonadas, elas continuaram existindo. Entretanto, agora, cada uma das capitanias vão obedecer a um governo geral, né? Então, o governador geral vai ser meio que os olhos e os ouvidos do rei de Portugal na colônia. Então, a partir de 1548, as capitanias deveriam se subordinar ao governo geral, representante da coroa portuguesa. Os cargos do governo geral foram entregues a pessoas da confiança do rei, que possuem um histórico de serviços prestados, lembrando lá da época das grandes navegações, das explorações na África, por exemplo. Então, o cara que tem experiência, que já conseguiu trazer resultados aí ao empreendimento chamado colônia, foi quem teve a preferência do rei de Portugal aí, né? Comerciantes poderosos ou seus parentes. O estabelecimento do governo geral foi marcado por conflitos entre portugueses e indígenas, provocando a destruição de aldeias e a escravização. Até porque esses governadores gerais, eles não vieram
tudo do próprio bolso, como foi no caso do capitão Donatário, não. Dessa vez o rei de Portugal deu recursos, eles vieram com recursos, com navios, com pessoas, armas, né? Então eles tiveram condições de fazer uma ocupação nesse território de uma forma mais contundente, e muitas vezes ocupar de forma mais contundente significa dominar povos indígenas que já estão no território. Então, nesse momento dos governos gerais, para a fundação de algumas cidades que foram formadas nesse contexto, houve violência contra os povos indígenas, muitos subjugados, muitos mortos e escravizados também, né? Tanto que é sempre importante a gente pontuar que a escravização do indígena ocorreu simultaneamente à escravização do negro africano aqui nas terras onde hoje é o Brasil, né? Quando eu era criança eu aprendi que o indígena não serve para ser escravizado, como se isso fosse um problema, né? Porque o indígena é preguiçoso, então trouxe o negro africano para substituir o indígena. Gente, isso não existe. A gente ainda encontra esse discurso, não tem nenhum fundamento. A questão sempre está baseada na exploração desses territórios, dessas pessoas vendidas como mercadorias, né? Lembrando que para Portugal tudo é empreendimento, tudo é mercadoria, tudo é lucro. Então, em locais que era compensatório trazer a mão de obra do negro africano para cá como escravizado, é isso que vai acontecer. Em locais onde compensa escravizar o indígena, o nativo, é isso que vai acontecer também, tá? Então, eles não têm essa questão de quem serve e quem não serve para ser escravizado, porque isso não faz sentido nenhum. E lembrando, nós devemos sempre ressaltar que os indígenas, eles não aceitaram a dominação e nem aquela forma de trabalho que era colocada sobre eles. Eles tinham uma relação com a natureza, eles tinham a forma de exercer o trabalho dentro da cultura, dentro das suas atividades locais. Então, essa relação de subordinação dentro do trabalho, os indígenas eles resistiram muito. E houve diversas revoltas no Brasil, como exemplo a revolta dos Cariris, que começou lá em Açu, na terra potiguar, onde o sol nasce às 5h30 da manhã, no Rio Grande do Norte, envolvendo indígenas de Pernambuco, Ceará. Então, essa questão de que o índio era preguiçoso e tal, isso é algo que nós devemos riscar da mentalidade e enfatizar que eles foram guerreiros, muito, muito guerreiros, ao lutar contra a dominação portuguesa, e até hoje os indígenas espalhados pelo nosso país sofrem agressões, diversos tipos de agressões, de invasões nas suas terras, e eles bravamente, desde 1500, continuam lutando para poder manter o seu território, a sua tradição e sua cultura. Perfeitamente, perfeitamente. Então agora, para a gente de novo, né, ver o quanto vocês estão absorvendo da nossa aula, a gente vai para mais uma interação via chat, vai aparecer na tela a questão para vocês. Então olha só, a Carta Foral tratava principalmente dos tributos a serem pagos pelos colonos. Definia ainda o que pertencia à coroa e ao donatário. Se descobertos metais preciosos e pedras preciosas, 20% seriam da coroa. E ao donatário caberiam 10% dos produtos do solo. A coroa detinha o monopólio do comércio do pau-brasil e de especiarias. Sobre as capitanias hereditárias, o excerto acima, esse texto que eu acabei de ler, se refere a quê? Qual dessas alternativas, gente? Daqui a um minutinho a gente volta.
Vamos lá para a interação, vamos ver o que os estudantes estão colocando aqui no chat, para nós contextualizarmos junto com vocês. Professora, a letra B disparou aqui, tá subindo só letra B. E aí, estudantes, será que vocês foram bem? Então vai aparecer a resposta aí na tela para vocês. Tcharam! Muito bem, gente. Quem colocou a alternativa B acertou. Tá bem claro aí nesse trecho de texto que nós lemos sobre a Carta Foral, que estabelecia os direitos e os deveres do capitão donatário. E esse trecho está falando muito dos deveres, e aí a gente fica bem evidente a questão da desvantagem que os capitães donatários levavam com relação à obtenção dos lucros das atividades praticadas aqui na colônia. Então, fala dos deveres do capitão, né? Como o professor Carlos acabou de pontuar para a gente, a colônia é um empreendimento, e o grande empreendedor é o rei de Portugal, não é o capitão donatário. Então, o lucro é para ele que vai. Certo, gente? Então, agora, para nós finalizarmos a nossa aula, nós vamos apresentar para vocês uma atividade complementar que vocês devem fazer no caderno e depois compartilhar com seus colegas de turma, com seu professor de história da sua escola, certo? Então, olha só. A atividade complementar é sobre o governo geral. O governo geral fundou algumas das principais cidades brasileiras. Uma delas foi a Vila de São Paulo de Piratininga, atual São Paulo, a capital, em 1554, na gestão de Duarte da Costa, que foi um dos governadores gerais. A vila foi erguida pelos jesuítas José de Anchieta, Manuel da Nóbrega e pelo líder indígena Tibiriçá. O marco que deu origem à vila foi a construção de um colégio, o Colégio de São Paulo. Então, sempre essas primeiras cidades que foram formadas nesse momento do governo geral, elas têm uma construção que é um marco. No nosso caso, é o Colégio de São Paulo, que fica lá no pátio do colégio, ali na região central. Acho que muitos de vocês, se não conhecem pessoalmente, já viram na TV ou na internet. Então, agora no caderno de vocês vão montar uma ficha, de acordo com o que se pede aí, o nome original, o ano de fundação, quem era o governador-geral na época e essa primeira construção que deu origem às cidades de Salvador e Rio de Janeiro. Então, seguindo esse roteiro, vocês vão montar um texto muito parecido com esse do enunciado, tá? E claro, gente, para fazer essa atividade complementar, vamos sempre nos valer da questão da atitude historiadora. Então, para planejar e organizar a sua pesquisa, né, é o primeiro passo. Então, vocês já sabem que o objeto da pesquisa de vocês é a origem das cidades de Salvador e Rio de Janeiro, tá? Identificação, seleção e comparação. A partir do tema, identifique as fontes e selecione as mais adequadas de acordo com a pergunta que se pretende responder. Interpretação e análise. Investigar as fontes selecionadas, interpretando cada detalhe para a construção de suas hipóteses, levando em consideração o contexto da época estudada. Conclusão. Anote os resultados obtidos e apresente-os conforme o solicitado. Então, se a gente voltar aqui no nosso exercício, que vai aparecer de novo na tela, se a gente for fazer a ficha, vamos respondendo esses itens de acordo com o enunciado. O nome original de São Paulo era Vila de São Paulo de Piratininga. Ano de fundação, 1554. Governador-geral da época, Duarte da Costa. Primeira construção, Colégio de São Paulo. Então, dá para ver que é bem simples o esquema. Vocês vão conseguir fazer tranquilamente, pesquisando no livro didático de vocês, na internet e trocando informações entre vocês, estudantes. Lembrando da hashtag #EuNoCMSP. Sempre que vocês fizerem uma atividade, vocês podem colocar nas redes sociais com a hashtag CMSP, e essa vai ser uma forma da gente aferir o conhecimento de vocês, o quanto vocês estão absorvendo das aulas que a gente apresenta aqui no Centro de Mídias, e quem sabe até fazer uma devolutiva aí do seu caderno, da sua atividade ao vivo aqui no estúdio, né, professor? Sim, é possível. Bem legal. Então, gente, eu agradeço demais a presença de vocês. Mais uma aula de história. Espero que vocês tenham gostado. E fica aí o convite para que vocês continuem acompanhando a nossa programação de hoje. Muito obrigada, professor Carlos.